Boa noite a todos. Estamos aqui mais no terceiro laboratório do Mister. Hoje o meu convidado é uma pessoa que eu prezo muito, que é o Eurico Pinto Couto, 35 anos, licenciado em Educação Física e Desporto, com mestrado em Ensino da Educação Física nos ensinos básico e secundário. Realizou a sua formação enquanto jogador de futebol em clubes como o Paredes, Porto e Futebol Clube Penafiel. Começou a sua carreira de profissional no Paredes, onde conciliava já a sua grande paixão, que era treinar. Enquanto jogador de futebol, ainda experimentou uma passagem pelo Vila Mié. Nos escalões de formação, treinou todos os escalões, em clubes como Paredes, Penafiel e Passos Ferreira. E acho que em algum deles, acho que foi no Paredes e Penafiel, também acumulou algumas experiências como coordenador de formação. Acho que em Penafiel até foi nos Peninhas, não é, Eurico? Exatamente. Em 2014-2015 treinava a equipa de júniores do Paredes, quando a meio da época é convidada a assumir a equipa sénior do mesmo clube, conseguindo nesse mesmo ano a manutenção dos séniores na divisão da elite e a subida ao Nacional dos Júniores. Em 2016-2017 chega à final da Taça Brali, onde é derrotado na conversão das grandes penalidades, e aí então na época a seguir conseguem o regresso do Paredes aos campeonatos nacionais, nomeadamente ao Campeonato de Portugal, onde ainda se encontram por lá. Conhecido por ser metódico, focado e muito ambicioso, o Eurico é visto como um treinador que privilegia o treino e a sua profissionalização. E é por aí que vamos começar, amigo. O que é para ti, Eurico, a ideia de jogo? É algo que está intrinsecamente ligado a ti e à tua personalidade, ou só está ligado ao próprio jogo? Bem, primeiro agradecer este convite para nós discutirmos aqui, trocarmos ideias. Hoje em direto, muitas vezes apenas nós, o que é ótimo, sabes que é sempre um privilégio partilharmos aqui ideias e tem sido fantástico ao longo do tempo que temos tido disponível, ao longo da vida, temos tido sempre essa oportunidade de discutir ideias, tem sido ótimo. Relativamente à pergunta que me fizeste, isso da ideia de jogo, para mim a ideia de jogo é aquilo que torna o jogo menos aleatório. E a melhor ideia é aquela que consegue fazer com que os jogadores pensem todos ao mesmo tempo na mesma situação. Isso é que é a ideia de jogo. Depois depende de vários fatores que eu acho que vamos falar daí a pouco, com a cultura do clube, desde a cultura do clube, desde as características dos jogadores. Existem vários fatores que são determinantes para a ideia de jogo e acho que todos têm que ser estudados e colocados em causa para construirmos uma boa ideia. Ou seja, tu chegas a um clube, levas contigo vamos falar de ideia que tens, daquilo que idealizas para que aconteça no jogo, e sabendo que o teu modelo de jogo será sempre adaptado à realidade onde te encontras. Eurico, o teu micro está a fazer um bocadinho de barulho. Opa, não sei como é que eu poderei. Está ótimo agora. Posso tentar pôr mais baixo, talvez, mas... Talvez pode ser por causa do eco. Se calhar. Voltando àquilo que eu estava a perguntar, Eurico, pegando nessa ideia, ou seja, naquilo que tu agora acabaste, aquele ideal que tu tens para o jogo, chegas a um clube, sabendo que o teu modelo de jogo será sempre adaptado à realidade onde te encontras, não é? A história do clube, a capacidade financeira, a cultura que lá habita, não é? Como é que tu vais pôr em prática todo esse ideal, toda essa ideia? Como é que vais tornar a tua ideia, não é? Na ideia de toda uma estrutura? Porque quando se fala sobre isso, falar na estrutura. Isso é algo mais difícil. Naturalmente depende. Eu até o momento, do ponto de vista de sénior, ainda não vivenciei outros clubes. Na formação, sim, eu tive a oportunidade de vivenciar e de partilhar aquilo que é a minha ideia em vários clubes na formação e continuo a achar que é dessa forma, que nós temos uma ideia, mas temos que olhar para a cultura do clube, para a ideia do clube, e essa é sempre importante. Agora, quando os clubes têm que entender que quando contratam um treinador, contratam as ideias desse treinador e têm que perceber se esse treinador encaixa no perfil
daquilo que pretendem para o seu clube. O que eu acho hoje em dia é que os clubes não têm ainda, ou grande parte deles, nem sequer sabem o que é que pretendem para o futuro, e quando é assim, contratam os treinadores por contratar sem saber que tipo de ideias é que têm. Mas hoje em dia fala-se muito na ideia do treinador como o tocar para trás e para o lado é que é uma ideia, criativa, que é uma ideia de proporcionar bom futebol. As pessoas não se podem esquecer que o bom futebol é aquele que ganha mais vezes. Não creio que nenhum treinador faça ou construa uma ideia de jogo para jogar mal. Não acredito nisso. Acredito é que alguns treinadores terão uma ideia e que não a conseguem aqui ou ali pôr em prática como gostariam e por vezes terão que adaptar. Uma coisa é adaptar a tua ideia, outra coisa é tu perderes os teus princípios e a tua identidade. Isso nunca. Eu nunca farei isso. Agora aqui ou ali sim, acho que a minha ideia é adaptável ao longo dos anos naquilo que é o jogo em si, ela vai sendo adaptável porque temos várias situações que não controlamos e temos que ao longo dos anos alterar, umas vezes alterando a estrutura temos obrigatoriamente que alterar algumas ideias, não princípios, mas algumas ideias. Agora, o que nós não alteramos é a ideia global e aquilo que pretendemos para o clube e aquilo que pretendemos para nós individualmente e para a evolução do clube. E eu acho que isso é o mais importante. Acho que nós temos que colocar as ideias por hierarquias, não é? Há uma ideia total e nós temos que ir por hierarquias porque vamos estipulando objetivos na nossa ideia para os alcançar, para alcançar a ideia final e aquilo que nós pretendemos final na nossa ideia. E acho que é por aí que nós vamos quando entramos num clube. É vincar aquilo que nós pretendemos e vincar a nossa ideia a todos os níveis, mentais, técnicos, táticos, físicos e de formação. Penso que um treinador sénior tem sempre alguma relação com isso. Eu pelo menos acho que tem que ter uma visão para o clube, ou tem que ajudar nesse sentido, porque acho que é importantíssimo. Ou seja, quando se fala em ideia de jogo e modelo de jogo, isso, intrinsecamente nós não podemos separar essas duas coisas. Ou seja, tu podes ter uma ideia daquilo que queres que aconteça dentro do campo, mas tudo que queres que aconteça dentro do campo é sempre com o propósito do modelo que o clube quer. Por exemplo, se procurares, se o clube quiser vencer, se calhar vais arranjar uma estratégia para o vencer. Porque o que eu quero chegar é. Diz. Eu não sou o clube procurar vencer. Eu acho que todos os clubes procuram vencer. Eu não acredito que haja um clube que jogue para não vencer. Eu acho que isso vamos jogar e depois vamos ver. Nós queremos jogar um bom futebol e depois é que vemos se ganhamos. Isso é uma treta. Só tenho que ser sincero, isso para mim é uma treta. Eu vejo muitos treinadores a falar sobre isso, ou alguns. A minha ideia, aquilo que eu quero é uma ideia que seja esteticamente bonita. Não. Os treinadores querem ganhar, mas como eles têm medo de assumir que querem ganhar, dizem que esteticamente é que é importante jogar. Percebes? Porque os treinadores querem ganhar, porque não querem mais nada a não ser ganhar. Agora, claro, há formas e formas de ganhar. Naturalmente que quem ganha mais vezes é porque a ideia dele é melhor, quem ganha mais vezes é porque joga melhor que os outros, porque ninguém ganha muitas vezes a jogar pior. Isso eu não acredito nisso. Eu acredito que quem ganha mais vezes é melhor que os outros. Claramente. Agora, não acredito nesta moda do esteticamente, o importante é esteticamente jogarmos um bom futebol, ou esteticamente sairmos sempre a jogar e fazermos um autogol tático, não é? Que tem acontecido muitas vezes com muitas equipas. Nós vimos ontem o Braga, que fez o primeiro remate à baliza do Benfica aos 39 minutos e ganhou 3-2, e hoje todos estão a dizer que o Carvalhal teve uma estratégia fantástica, ganhou 3-2, teste perdido, e estavam a dizer que o Carvalhal pôs um autocarro na área do Benfica e foi uma má estratégia. Acho que isto tem muito a ver com os meios de comunicação social e as modas com o tempo. Acho que todos os treinadores constroem a sua ideia para vencer. E vencer é claramente o mais importante num treinador. Isso aí não é só num treinador, isso é como em tudo. Nós, se formos jogar à carica, ninguém quer perder.
Acho que isso está mais provado, que o ser humano quer sempre ganhar. E agora, concordo plenamente que nós a jogar bem vamos ganhar mais vezes, mas é preciso definir bem o que é jogar bem. Sim. Então, pegando nisso que acabaste de dizer, e voltou outra vez o barulho, já está. Quando estás a preparar uma estratégia para determinado jogo, não é? Que dificuldades é que costumas de encontrar? Que dificuldades é que tu tens, por exemplo, no Campeonato de Portugal, quando estás a. Vou assumir que tu deves ter algum conhecimento da equipa com que vais defrontar. E qual é a tua maior dificuldade para preparar a estratégia para esse jogo? Bom, olha, primeiro, a maior dificuldade que eu tenho, o que vamos tendo, não é o tempo, não é? Porque nós não temos o tempo, se calhar, que merecíamos, não temos o tempo que seria necessário, ou necessário temos, porque ele tem vindo a ser suficiente, mas o tempo que gostaríamos de ter para observar o adversário. Mas perante o nosso contexto, as maiores dificuldades que nós encontramos sempre, e acho que é procurar não mexer naquilo que são os nossos princípios, independentemente do adversário, mas anular aquilo que o adversário faz muitíssimo bem, sem colocar em causa as nossas debilidades e ainda pior, colocar em causa aquilo que melhor fazemos. Agora, nós estudamos o adversário ao pormenor, desde o do primeiro treino colocamos aquilo que o adversário faz, colocamos em prática. Ou seja, desde o primeiro treino existe a intenção do adversário no nosso treino. Os jogadores sabem desde o primeiro treino o que é que o adversário vai fazendo. Aos poucos, é uma informação que é dada aos poucos, mas desde o primeiro treino existe o adversário. No nosso microciclo, desde o primeiro treino existe o adversário. Agora, sentimos algumas dificuldades, é nisso que eu estava a dizer, porque temos sempre o maior cuidado de anular aquilo que o adversário faz, sem colocar em causa as nossas debilidades, porque as equipas têm essas debilidades. E por vezes, aqui ou ali, percebendo que nós queremos anular o adversário de determinada maneira, mas a capacidade e as características dos nossos jogadores podem não permitir anular o adversário da maneira que nós pretendíamos. Então temos que ir ao encontro daquilo que nós queremos com aquilo que os nossos jogadores conseguem fazer melhor e são capazes de fazer melhor. Eu acho que essa é a dificuldade de todos e acho que esse é mesmo o caminho. Ir ao encontro daquilo que os meus jogadores conseguem fazer melhor para que seja possível anular o que o adversário faz melhor. Ou seja, falaste aí num ponto que me interessa, até porque, embora digam que é um campeonato profissional, um campeonato de Portugal, a maior parte das equipas treina à noite, ou seja, é num regime. Alguma das equipas treina à noite é num regime ali semi-profissional, tem empregos e tudo. Ou seja, pegando aquilo que estavas a dizer, a observação dos adversários assume cada vez mais um papel relevante para ti, não é? No futebol, na preparação da equipa. A tua equipa técnica utiliza essa observação? Que importância é que dás? A importância se é logo. Vocês fazem a observação logo pós-jogo da equipa adversária e logo no primeiro treino da semana já estão a dar alguma informação aos jogadores? Quando falo do primeiro treino da semana, naturalmente falo do primeiro treino que faz parte da parte aquisitiva, não é? Nunca falo do primeiro treino da semana, falando mesmo no microciclo, porque no primeiro treino da semana ainda vamos estar na parte de recuperação dos que jogaram, e sim, olhando para o nosso microciclo ali, pós-quarta-feira, a partir de quarta-feira, começam a ter informação sobre aquilo que o adversário faz, em treino, não em vídeo ainda, mas em treino, aqui ou ali vão tendo indicações, mesmo em exercícios, fazendo exercícios que levem a fazer aquilo que o adversário faz, e para nós irmos anulando e estando preparados para que o adversário
faz melhor, ou a sua dinâmica de corredor, ou a sua dinâmica de jogo interior, o que for, ou a sua construção a 3, dependendo daquilo que o adversário fizer de melhor, ou a sua transição, depende sempre daquilo que nós analisarmos e que achamos que é mais importante, e vamos sempre colocando em prática isso no treino e vamos dando informação, não muita, mas aos poucos, porque achamos que muita informação não será vantajoso para os nossos jogadores, até porque temos já vários que trabalham e que chegam já cansados e não podemos subcarregá-los com informação, porque eles não vão sequer adquirir grande informação. Mas então, depois de fazerem a tal observação e de dissecar os comportamentos da equipa adversária, certo? A tua preparação do teu microciclo, ou seja, cada exercício que tu coloques no treino, estamos a falar já na parte aquisitiva, que nós sabemos que a segunda ou terça-feira para um relaxamento, até para os jogadores, todo o exercício está inserido, ou seja, está focado para o adversário? É a minha questão. Não está focado para o adversário. Os exercícios da semana, para já, não um planeamento diário, mas os exercícios da semana vão ter sempre em conta aquilo que nós fizemos no fim de semana que passou, não é? No jogo que passou, aquilo que fizemos de menos bem, primeiro, depois aquilo que fizemos bem e ainda queremos melhorar, e contudo, dentro disso ainda vamos introduzir alguma informação em exercício daquilo que o adversário faz. A nossa maior preocupação somos sempre nós, e aquilo que somos capazes de fazer, e aquilo que a nossa ideia e o nosso coletivo é capaz de fazer para anular o que o adversário tem de bom e para criar dificuldades ao adversário. Porque nós, quando anulamos aquilo que o adversário faz e bem, já criamos alguma dificuldade ao adversário. Depois disso, é saber o que é que vamos fazer para criar ainda mais dificuldades ao adversário. Dependendo dos momentos do jogo, procuramos. Nem sempre, naturalmente que nem sempre tudo sai como pretendemos, mas nós temos várias situações em que realmente trabalhamos e que elas saem e que depois temos sucesso no jogo e aí é que está. Fazemos até bastante ênfase nisso, que é, analisamos, vamos ao jogo e conseguimos, e depois algumas situações até voltamos a mostrar para que eles possam acreditar ainda mais nisso, que é, analisamos, trabalhamos isto, aconteceu no jogo, conseguimos anular, conseguimos ter vantagens e conseguimos ter sucesso e até fazer golos em algumas situações, quer seja numa pressão subida, quer seja numa pressão no corredor, e é dentro disso que nós vamos fazer. Ou seja, há uma importância relevante mesmo então na parte do vídeo da observação, porque é isso que queres dizer. E relacionas então o que de bom também se faz durante o jogo e mostras aos teus jogadores comparativamente aquilo que eles trabalharam. Trabalhámos isto, fizemos isto. É isso? Sempre, por norma, fazemos sempre isso, quer seja do bom e muitas vezes os erros. Mostramos sempre os erros também que tivemos e que não devíamos ter, e até situações que o adversário possa trazer de novo que não estávamos preparados, ou que o adversário dentro do jogo elaborou e que nós não estávamos preparados e nos causou algumas dificuldades. Às vezes isso também acontece. Confesso que são poucas as vezes, porque felizmente acho que trabalhamos bem na observação e acho que a nossa vantagem tem sido prever aquilo que o adversário vai fazer, e isso tem dado alguma vantagem depois no nosso jogo e aos nossos jogadores. Por isso não temos sido apanhados muitas vezes com novas estratégias do adversário, com situações que nos criam bastantes dificuldades ou que não estejamos preparados para elas, e isso é bom. Sim, porque eu estou a fazer estas perguntas para o caso das pessoas que nos estão a ver percebam. Eu sei que tu também dás muito foco ao treino mental, ao treino emocional, ao trabalhar um bocadinho com a cabeça dos atletas. E era por isso que até onde esse jogo que tu fazes com o estímulo positivo
não é? Que tu dás ali um estímulo positivo, porque eu sei que tu fazes isso, que é, por exemplo, estás a ver isto, fizeste bem isto, não é só mostrar os aspectos negativos que estão no vídeo, olha, fizemos isto mal, que acontece muitas das vezes, é um erro da maior parte das equipas técnicas, mesmo destas equipas técnicas que estão a começar, é só se focarem no erro. E sei que tu focas no erro e na parte positiva também. Não temos só o foco do erro, embora estamos sempre preocupados com isso, ou extremamente preocupados com isso, porque treinar sobre o erro, ou treinar constantemente e cometer constantemente o mesmo erro, não é treinar, não é? É parte de jeito de brincadeira de se treinar, e é preciso ter muito cuidado com isso. Cometer constantemente o mesmo erro, para mim tem duas situações. A primeira é o déficit de concentração, que hoje em dia os jogadores revelam e que a sociedade em si revela, e vemos até pelas aulas dos miúdos, há um déficit de concentração menor, muito grande, porque até pelas redes sociais, até pelos smartphones hoje em dia, todos nós em geral somos muito mais desconcentrados do que há uns anos atrás, e eu noto isso nos jogadores. Há uma falta de concentração, facilmente se desconcentram, e isso é realmente das situações que mais me incomodam. Isso é treinável? E isso é treinável? Eu acredito que sim, eu acredito que é treinável, acredito que se pode treinar a concentração, tentamos fazê-lo. Confesso que deveríamos ainda fazer mais. Mais uma vez digo que acho que não temos tempo para treinar tudo o que eu gostaria, porque acho que, mas eu também sou demasiado viciado no treino, e acho que o treino é claramente aquilo que pode trazer o maior sucesso. E a diferença de tu ter sucesso ou não é precisamente essa, é a tua capacidade de teres a garra que te leva a treinar cada vez mais e mais e mais para poder ser melhor. Eu ontem, em jeito de palestra, dizia aos meus jogadores exatamente isso. A magia do futebol está relacionada com aquilo que tu... Para mim, a magia do futebol é a garra que tu tens para poderes todos os dias ser melhor. Todos os dias tu trabalhares, dares o teu máximo para que possas ser melhor. E a garra para mim é isso. A garra é aquilo que tu consegues fazer todos os dias para que sejas melhor. Se tu conseguires melhorar 1% ao ano, ou 0,5%, acho que é muito, num jogador. 1% pode ser um segundo, e um segundo no futebol é muito. E eu acho que a diferença dos grandes jogadores e daqueles que conseguem chegar mais acima dos jogadores e dos treinadores é mesmo essa garra. Direciona a garra para isso. A capacidade que tu tens de dar o teu melhor todos os dias em tudo o que tu fazes. Eu acho que esse é o caminho, e tenho insistido nisso com os meus jogadores, com o meu grupo, para ver se ainda melhoram e para ver se conseguem realmente interiorizar isso, até porque temos bastante jogadores jovens para que possam no futuro ter um patamar profissional, porque é isso que eles também desejam. Mas isto de desejar só é insuficiente. Sabemos bem disso, sabemos que temos que trabalhar muito para poder lá chegar, e é isso que eu tento incutir neles. E falar nisto porque isto também faz parte da tua ideia, daquilo que tu constróis. Isto é a tua ideia, é a tua identidade. Eu acho que ela é tão ou mais importante do que aquilo que tu fazes em campo. Por isso é que a ligação emocional e a tua ligação como equipa é difícil de criar, é difícil de construir, mas ela é essencial. Enquanto tu não perceberes que o desempenho de todos depende de cada um de nós, a evolução do teu coletivo, o teu coletivo depende da tua capacidade individual, de te ligar ao teu colega e de jogar por ele, tu não vais conseguir ser uma equipa coletivamente forte no jogo. E quando for necessário, quando for necessário tu teres aqueles jogos de esforço, de dedicação, de alma, se tu não tiveres isto tudo, é impossível tu conseguires ganhar jogos nesse registro, porque há jogos que são necessários ganhar nesse registro. Existem vários jogos que são necessários ganhar nesse registro, são vários treinadores a falar sobre isso, e mais uma vez falo sobre aquilo que disse ontem Carvalhal, que disse exatamente isto. É necessário ganhar muitos jogos neste registro, porque depois é que vem a ideia, depois aparece a tua ideia, porque enquanto tu não conseguires ser uma equipa,
tu não vais conseguir ter uma boa ideia de jogo. Sim, concordo plenamente. Até na conversa, no último convidado que eu tive, que foi o Vasco Samuel, que deves nos estar a ver, falámos sobre isso. Falámos sobre a importância do treino mental, ou seja, das capacidades mentais, da tomada de decisão, da resiliência. E eu acho que cada vez, ainda há pouco tempo, numa conversa com uma pessoa, ele estava a perguntar: olha, que tipo de jogador é que tu gostas para aquela posição? E eu comecei a dizer: olha, gosto de um jogador com liderança, um jogador resiliente, um jogador com garra, um jogador que não baixo. E ele disse: olha, e qualidades técnicas? Eu, isso já é mais treinável. Percebes onde eu quero chegar? Isto numa parte da formação, estás a perceber? Que é onde estou mais ligado. Exatamente, mas as pessoas. A parte técnica é mais fácil treinar do que essa situação do que estavas a falar ainda agora, por causa da sociedade em que a gente vive. Que é, nós vivemos numa sociedade um bocadinho mais acomodada e um bocadinho mais individualista, e se vivemos numa sociedade mais individualista e mais acomodada, mais que as coisas lhe caem aos pés, o que é que acontece? Isso vai se transmitir para a personalidade do atleta. E como é muito individual, a tal ligação que estavas a falar, que é preciso haver ligações entre uns e outros para se criar um todo, não vai deixar de existir porque essa é a própria sociedade assim o indica. Exato, isso é óbvio. Eu costumo dizer que não existem bons jogadores se não forem boas pessoas. Se uma boa pessoa para mim é ter determinados princípios e valores que são essenciais para pertencer a um grupo e para perceber a importância do grupo e para perceber que o grupo está sempre acima de tudo e de todos e que o grupo é sempre a causa maior e é sempre o grupo que me vai valorizar. Acho que isso é o mais importante. E é difícil incutir isto hoje em dia, cada vez mais difícil, mas creio que mesmo falando individualmente do meu plantel e da minha equipa, creio que estamos aí no caminho certo, ainda longe de sermos uma equipa, ainda longe de sermos uma família. Perdemos imensos jogadores, para além de perdermos imensos jogadores, perdemos também de todos esses jogadores, perdemos bons líderes e perdemos uma base titular da nossa equipe. E isso é difícil construir de novo, mas acho que estamos a ir um bom caminho. Então, eu estava a dizer, estava aqui o Vasco Samoco, está a dar outra vez ruído, Eurico. O micro. Posso tentar? Estava aqui o Eurico, estava aqui a falar outra vez sobre como é que melhoras a parte técnica se o jogador tiver déficit de concentração. Está tudo relacionado. Só que esquece porquê? Porque não é visível. E as pessoas pensam que. Diz isto. Eu não concordo muito com o que o Vasco disse. A questão técnica da recepção de passe não a vou ligar tanto à concentração. E agora, porque tu podes treinar essa situação de forma individual, repetitiva e ele ir fazendo e tal. Eu acho que o que se nota mais no déficit de concentração é na tomada de decisão com e sem bola. Porque nós hoje em dia também, eu ouço todos, e vejo nos canais esportivos e tudo mais, todos falam de tomada de decisão, mas só falam de tomada de decisão com bola. E não sei porquê, só falam de tomada de decisão com bola. E para eu tomar boas decisões com bola, o meu colega tem que tomar ótimas decisões sem a bola. E incomoda-me muito. O Vasco falou sobre isso. Incomoda-me muito que se fale da tomada de decisão apenas e só com bola. Eu estou com bola, mas o meu colega não está. Ele é tão mais importante do que eu para que eu possa ter sucesso na minha tomada de decisão. E eu tenho a bola, mas ele tem que fazer um movimento. Ele tem que fazer um movimento, ou ele tem que arrastar o jogador com o seu movimento, ou ele tem que fazer um movimento para criar tem que fazer um movimento para criar espaço, tem que haver uma mobilidade e isso faz parte da decisão. Tem que saber se o meu colega foi no apoio, será que é bom na ruptura, saber o que é mais importante. E isso tem a ver com a tomada de decisão. Depois tem a tomada de decisão defensiva. A tomada de decisão defensiva é muito difícil, aí sim a concentração ainda está mais evidente, ou a falta dela fica mais frágil, e eu acho que isso é treinável, é treinável de forma repetitiva, mas é difícil, mas acho que é treinável
e depois basta um pormenorzinho um pouco mais atrás, um pouco mais ao lado, os apoios bem direcionados ou não, basta esse tipo, são pormenores que se tornam por maiores e que depois facilmente dão golos. Nós temos visto vários em que a falta de concentração tem sido evidente, e eu acho que é treinável, e acho que se deve investir cada vez mais nisso, no treino da concentração dos jogadores, quer em jogo, não é? no treino a jogar, quer no treino a estimular a concentração de outra forma, sem bola mesmo, além da velocidade de reação que se fala tanto, estimular essencialmente a concentração. Pronto. Então, resumidamente, até agora preparas a tua equipa logo no primeiro treino aquisitivo, ou seja, no treino de recuperação, nada de informação, certo? Treino de recuperação, o primeiro treino da semana, o dito treino de recuperação sobre o adversário, não. Apenas e só bastante informação sobre o que nós fizemos no jogo, o vídeo de análise daquilo que fomos capazes de fazer no jogo. Apresentas isso logo no primeiro treino da semana, o vídeo de análise. Sim, okay. Parece-me importante que no primeiro treino da semana se fale sobre o jogo que passou, e a partir daí esquecer aquela regra das 24 horas em que nós ganhamos e temos 24 horas em que usufruímos dessa alegria, desse entusiasmo da vitória, e quando perdemos temos 24 horas em que também temos essa agonia da derrota e essa tristeza de perder, porque eu falo por mim e sei que grande parte dos meus jogadores também não lidam bem com a derrota. Eu sou dos que admito que não sabe perder, no bom sentido da palavra. Não gosto, não sei, não gosto de lidar com a derrota, sabendo que é preciso perder várias vezes para se poder ganhar, mas não gosto desse sabor da derrota, porque acho que nos traz demasiados sabores. Eu não nasci, costumo dizer que não nasci para perder. Pronto, então depois a preparação, ou seja, faz a apresentação daquilo que aconteceu, faz aquela regra das 24 horas, depois começas a preparar a tua semana. Então estamos a falar só da observação. Pegas na observação do adversário, já disseste que apresentas de vez em quando alguns movimentos padrão do adversário, de algum das ideias que eles têm, não é? E isso logo acompanha-te durante a semana toda essa observação, ou tens um dia específico da semana em que tu fazes? Acompanha sempre, acompanha a semana toda. Eu quando falo vídeo pode ser em PowerPoint, pode... Sim, mas acompanha sempre o teu plano, acompanha sempre. Em alguns treinos apenas aqui ou ali numa outra informação no exercício, em outros de uma forma mais global e num treino se calhar com maior tempo, quando falamos da estratégia, porque nós trabalhamos maior parte da estratégia no treino de quinta-feira. Claro que trabalhamos nos outros treinos, mas decidimos mais na quinta-feira, é sempre aquilo que a nossa estratégia, aquilo que nós pretendemos para o jogo, é sempre mais à quinta-feira, naturalmente. Agora, nós também não somos muito de rotinas. O que eu quero dizer com isso? Naturalmente, ao primeiro dia temos o hábito de mostrar o vídeo do que fizemos. Existe aqui ou ali um dia em que mostramos o adversário, a observação do adversário, mas nós vamos alterando, ou algumas vezes apresentamos primeiro, vou dar um exemplo, primeiro damos-lhe as bolas paradas do adversário, outras vezes damos-lhe os momentos ofensivos do adversário, outras vezes damos-lhe os momentos defensivos. Não gostamos muito de criar rotinas, às vezes fazemos uma apresentação antes do jogo de manhã, outras vezes fazemos mesmo antes do jogo. Tentamos alterar algumas rotinas, porque achamos que o jogador precisa de quebrar rotinas para não saber sempre o que vai acontecer. É óbvio que eles têm a noção do que vai acontecer aqui ou ali durante a semana, mas existem algumas vezes que se alterem, exatamente por isso. Mesmo no nível de microciclo, mediante aquilo que, dentro do nosso contexto, nós neste momento temos sempre o primeiro dia da semana como folga para os jogadores, mas alteramos
alteramos sempre isso, mais ou menos a meio da época, para que eles criem rotinas completamente diferentes. Eu não gosto que os meus jogadores saibam sempre o que vai acontecer. Não gosto que eles criem a rotina daquele dia não tem treino, não. Gosto que eles se adaptem porque eles no próprio jogo têm que estar constantemente a adaptar-se. E eu acho que isso tem que criar isso, construir isso, dentro do que é possível. Gostaria de criar ainda uma maior adaptabilidade aos meus jogadores, mesmo no microciclo, nem sempre é possível. Pois também, porque eu acho que isso é fundamental. Eles mandarem sempre. O jogador não se pode sentir acomodado, o jogador não pode sentir. Saber sempre o que vai acontecer, ter essas rotinas sempre claras, eu acho que isso não é bom para ele. Acho que é mau. E na observação é exatamente o mesmo. Ele saber que ao dia X vai se sentar e vai ver o adversário, à medida que o tempo passa, ele senta-se e não ouve. É a minha opinião. Por isso é que se nós, em vez de colocarmos sempre primeiras bolas paradas e depois o adversário, os momentos ofensivos do adversário, os momentos defensivos, então vamos alterar isto. Hoje, primeiro até pomos os momentos defensivos, depois pomos os momentos ofensivos e depois pomos as bolas paradas, ou fazemos um dia uma coisa, um dia outra, e depois iremos fazer perguntas sobre o que mostramos. Tentar, no fundo, não construir muitas rotinas ou não criar muitas rotinas para que eles consigam ter maior atenção possível, sabendo que, mesmo assim, em alguns momentos, se percebe que eles não têm a atenção que deveriam ter, na minha opinião. Eu vou ter que te fazer esta questão porque já me tinham perguntaram-me hoje. Será, se tiveres com uma pergunta que eu quero saber, eu sei, não é? Estou um bocadinho por dentro das tuas rotinas de treino. Tu atualmente costumas de filmar o teu treino, tens ou filmas aquele exercício principal que a gente chama de exercício fundamental, para depois mostrar. Logo no início tu falaste que gostas de mostrar ao jogador qualquer coisa boa, não é? E ele, pronto, e metes o exercício que deu fruto, por exemplo, uma situação de gol, uma situação esporádica, uma dinâmica de corredor que tu trabalhaste durante a semana como estratégia, não é? E depois aconteceu isso no jogo, até deu gol, ou pode até nem dar gol, e depois na semana a seguir aquele estímulo positivo, olha, estão a ver, nós conseguimos fazer isto, porque treinamos. Quando isso surge, Tu treinas, tu filmas o treino? Sim, nós temos este ano, conseguimos filmar todos os treinos, e isso ajuda imenso. Todos os treinos com o intuito de ver o treino, ter essa paixão por ver o treino, e ver o treino para que seja possível perceber o que correu mal e o que correu bem, perceber também o empenho dos jogadores, porque temos sempre aquilo que nós temos como ideia no final do treino, nem sempre é aquilo que aconteceu no treino. Confesso que raramente existem grandes diferenças, até porque, como tu sabes, em cada treino faço sempre um relatório sobre o treino, os aspectos melhores, os aspectos bons, menos bons, pontuando também os jogadores, com parâmetros que acho que são importantes, e depois com o vídeo é sempre melhor. Vejo todos os treinos, tenho esse cuidado. Às vezes não consigo ver o treino todo, não é? E por isso é que filmando mesmo o treino todo, opto apenas e só por ver o exercício fundamental daquele treino, ou aquilo que mais queria ver, para depois perceber se realmente eles conseguiram aquilo que eu pretendia em determinado exercício, e corrigir ainda mais, e depois dar um feedback sobre o treino anterior e sobre os movimentos do treino anterior que correram bem, que correram mal, dentro disto. E dentro da tua equipa técnica, como é que é estruturado o microciclo, não é? E o treino, o próprio treino diário? Como é que vocês estruturam? Sentam-se? Quando é que o fazem? Há uma discussão
há uma discussão sobre o que se vai fazer, há uma apresentação sobre o treino, uma discussão de alguns pormenores que achamos importantes, naturalmente, porque eles também vêm ao adversário e também têm essa observação feita. Há uma discussão entre o observador e o treinador, pronto, e os restantes elementos da equipa técnica, e há um planeamento de treino que, como tu sabes, passa essencialmente por mim, ou praticamente por mim, e depois com a opinião dos meus colaboradores, em todos os sentidos, a darem a sua opinião sobre o que seria mais importante e até terem algumas iniciativas. E dentro disso a discussão é sempre antes do treino. Temos tido sempre esse tempo para poder discutir o que vamos fazer, e para poder também fazer uma análise daquilo que eles acham do treino e deixaram do treino anterior. Nós chegamos sempre, neste momento conseguimos chegar sempre com antecedência que nos permita discutir o treino e que nos permita evoluir nesse sentido e ouvir a opinião deles sobre o que será melhor, naturalmente. Porque, conhecendo-te como te conheço há alguns anos... Mas o que tu querias, se calhar, era que cada um tem a sua função. Sim, o observador tem a função de observar aquilo que ele acha que é importante mediante aquilo que lhe pedir da equipa adversária. É sempre corrigido por mim porque pronto, naturalmente ele tem que ser, nós falávamos sobre isso, ele tem que ser os meus olhos, tem que ver com os meus olhos e não com os dele. Pronto, o que não é fácil. Não é difícil, mas tem feito naturalmente um bom trabalho e dentro disso o observador traz informação, discutir, devemos discutir na informação, depois temos os restantes elementos da equipa técnica também para darem a sua opinião e vemos trabalhando nesse sentido, construindo nesse sentido tudo passa, confesso que tudo passa por mim, tem que passar, tudo o que é feito, mesmo daquele warm-up inicial que os jogadores fazem, tem que passar por mim, tem que saber o que é. Elaborarmos agora também um pré-treino também tem que passar tudo por mim, tem que saber, sou dos que gosta de saber tudo, até da relva, não que percebo da relva, porque não percebo, não sou jardineiro, como tu deves calcular, mas estou sempre preparado para discutir isso com o Sr. Costa, que é o responsável pela relva, e para que ele possa pôr a relva de acordo com aquilo que eu pretendo, e por isso eu estou sempre preparado para discutir tudo o que passa, tudo o que está relacionado com os jogadores, com a equipa e com o bem-estar deles e com o melhor rendimento deles, tem que passar por mim e tem que ter sempre a minha autorização, seja o que for. Ou seja, embora tu tenhas muito bem delineado as tarefas de cada um, tens que saber o que é que se está a passar em cada tarefa, em cada pessoa responsável pela tarefa. Eu sei que tu és um amante pela elaboração do exercício. Eu sei que tu és um amante, mas tu levas o exercício, tu levas, por exemplo, o teu plano de treino e apresentas lá para discutir, ou que eu sei que tu consegues se juntar mais cedo, um bocado mais cedo, um bom bocado, e discutem ali durante uma horinha, mas tu já levas mais ou menos idealizado? Não, o microciclo está claramente planeado. Aquilo que vamos fazer no treino é discutido ali no momento, discutimos todos no momento o que vamos fazer. Há uma situação que eu costumo dizer, quando tu queres bem feito, vai e faz. E confio a 100%, eles têm trabalhado bem, também os meus colaboradores, mas quando tu queres bem feito, queres saber se está bem feito, vai e faz. Porque não podes confiar a 100% naquilo que os outros vão fazer, e tu és realmente a cabeça, tu és realmente o líder, então, sendo o líder, vai e faz. É sempre nisso. Eu costumo dizer também, relativamente ao treino dos não convocados, ou relativamente ao treino dos que não jogaram, acho que nenhum jogador nunca me viu a ficar no balneário, nunca me viu fora, ou a não dar importância àqueles que não jogaram, e a não estar com eles no treino, ou a deixar isso
parados juntos. Isso não faz parte. Mais facilmente é ao contrário. Para tu perceberes a importância que eu dou a tudo, tenho que estar. Em tudo o que é feito, eu tenho que estar. Vários exemplos, se te recordas, aqui há 2 anos, quando foi o fórum do Algarve, nunca deixei isso, era simples eu deixar a minha equipa na altura e ficar no fórum, pronto, a ver o fórum e participar no fórum os 2 dias, mas que tínhamos treino, no segundo dia, à 1 hora, às 2 horas tive de ir embora, numa velocidade louca para poder chegar a horas do treino. Porque isso... Sempre a cumprir os limites de velocidade, pá. Eu não gosto desse tipo de facilitismo, não consigo lidar com isso, e facilitei ali depois as coisas se correrem menos bem, e vou sempre pensar que foi porque eu facilitei. Se tu tens que estar às 11 horas e chegas às 11h01, tu tens que estar às 11 horas e chegas às 11h01, é sinal que tu vais chegar a uma jogada um segundo depois. Poderá ser, costumo dizer isso aos jogadores. Por isso, também eu cumpro sempre com tudo, não faria sentido. Se tu te recordas também, e fazias parte, já há uns belos anos, nós nos infantis, em que tinha até uma despedida de solteiro de um grande amigo, né, do meu primo, e estava nele, e tive que vir de avião para ir para um jogo simples, um simples jogo, mas a minha consciência não me podia permitir ficar onde estava, porque tinha jogo, eu tinha um compromisso, e eu acho que isso é fundamental. Também tinha um compromisso quando fui padrinho de casamento, em que abandonei o casamento, que foi à noite, que abandonei o casamento para ir dar treino e voltei outra vez. Portanto, seria simples trocar. Eu acho que compromisso é isso. Acho que estarmos ligados ao nosso compromisso e à nossa vida profissional e àquilo que nós realmente acreditamos, isto é tal garra que eu acho que é essencial. E por isso que quero estar em tudo. Isto para te explicar que tudo o que é feito tem que estar, e continuo a dizer, deito aqui vários exemplos de situações. Acho que tem que estar sempre presente e tem que dar liberdade total, com responsabilidade total. Tudo o que é feito tem que passar por mim, mesmo o treino do guarda-redes, saber tudo o que ele faz, o porquê, pronto, e também dando algumas opiniões que têm sempre a ver com o nosso jogar, mas quero saber tudo e estou sempre a par de tudo. Eu vou ter que colocar esta questão aqui, que é para também dar uma pausazinha sobre o treino e como organizas o treino, isso. O Sr. Bernardino Barros, que eu mando um abraço, pergunta-te como é que avalias o nível qualitativo do teu CP, do teu Campeonato de Portugal? A avaliação ainda é precoce, porque estamos a falar... Mas achas que o teu Campeonato de Portugal, comparativamente do ano passado para este ano... Acho que este ano é difícil tu avaliares o valor do Campeonato de Portugal, ou do outro campeonato que seja, pela situação que vivemos. Acho que nós não vamos conseguir avaliar corretamente o valor de cada um. A nossa avaliação vai ser sempre deficiente pela conjuntura. Agora, aquilo que tem vindo a demonstrar o Campeonato de Portugal é um valor qualitativo muitíssimo grande, agora com uma disparidade enorme. Não é? Temos equipas excelentes, com orçamentos inacreditáveis e com grandes valores individuais, e que mesmo dentro do campo, algumas delas, não todas, demonstram uma qualidade acima da média, e depois temos completamente o oposto. Eu gosto de olhar para as coisas pelo seu melhor, então diria que o Campeonato de Portugal, por norma, é um excelente campeonato. Okay? Iria avaliar como um excelente campeonato, com equipas que poderiam estar na segunda liga, sim, não só pelos seus orçamentos, mas pela qualidade individual dos seus jogadores. Temos muitas equipas no Campeonato Nacional com orçamentos altíssimos, com jogadores do ponto de vista individual incríveis, que jogaram primeira e segunda divisão. Basta só irmos a cada uma das séries e percebemos isso rapidamente, e isso valoriza imenso o campeonato,
e basta ver o ano passado o que aconteceu mesmo na Taça de Portugal, com aquelas equipas do Campeonato de Portugal que conseguiram bater-se facilmente com equipas de primeira e de segunda liga, porque elas têm argumentos individuais que por norma nunca deveriam estar num campeonato deste e que não é normal elas fazerem parte deste campeonato. Eu não vou olhar só apenas para nós, mas quando nós joguemos o ano passado, por exemplo, com o Lourosa, não é? O Lourosa joga com um Paredes, se nós formos olhar individualmente cada jogador, não querendo ser mau, mas é um jogo bastante diferente. É um jogo de uma equipa que tem todas as condições para estar na segunda liga, para um jogo de uma equipa que o Campeonato de Portugal é muitíssimo bom. Quando nós olhamos individualmente, há diferenças demasiado grandes para o campeonato em si. E isso cria outro tipo de dificuldades. E depois, em jogo, não é? Já sabemos que em jogo é bastante diferente. Os orçamentos não ganham, naturalmente que não, mas ajudam imenso. O que eu acho do Campeonato de Portugal é que existe uma diferença muito grande nas equipas. Existem equipas muitíssimo boas e existem equipas medianas. Acho que existe uma diferença muito grande. Este ano, estamos a falar dos anos anteriores, este ano é diferente. Este ano existem muitas séries, com este contexto da pandemia, ainda estamos aqui sem saber muito bem como é que isto vai ser. Podemos avaliar rapidamente que todas são bastante competitivas, uma ou outra é extremamente, a nossa pode não ser do ponto de vista qualitativo a melhor, e eu acho que não é, mas do ponto de vista competitivo é claramente uma das ou a mais difícil, porque são equipas a um nível idêntico. Eu tive a oportunidade de falar sobre isto no programa da quarentena da bola. Acho que o nível é muito idêntico e por isso acho que a nossa poderá ser a mais competitiva. Qualitativamente, não. Acho claramente que a Série D é a série que poderá ter, do ponto de vista qualitativo, as melhores equipas e a um nível bem acima. No meu entender, sem problemas nenhum em admitir isso, bem acima do nosso. Agora, do ponto de vista, depois também tem lá equipas bastante, né? Tem lá equipas que já vimos que são muito mais fracas. Depois olhamos para uma Série A que, na minha opinião, é claramente a menos competitiva. A menos competitiva e a menos do ponto de vista qualitativo. Agora todas as outras acho que são bastante competitivas e vão revelar um nível qualitativo bastante bom. E acho que cada vez acho que caminha para ser melhor. Contudo, isto de depois construírem uma terceira liga, né? Será bom, será mau? Eu acho que nós devemos olhar sempre para isso como as pessoas tomam decisões, elas não são boas ou más, são decisões, e eu acredito sempre que é para o melhor do futebol. Olhando para isso, acho que fizeram bem. Olhando para aquilo que existe hoje em dia, se nós numa segunda liga nem sempre cumprimos do ponto de vista financeiro, vamos construir uma terceira liga ainda profissional para deixarmos de cumprir ainda mais. Há aqui umas situações que me incomodam nesse sentido. Eu sei que como objetivo, o grande objetivo é melhorar. O grande objetivo é isso deixar de acontecer. E por isso temos que dar os parabéns a quem teve esta ideia, porque pretende é que as equipas se tornem profissionais, pretende é que os jogadores não tenham a dificuldade de deixar de receber, e isso é fundamental, isso é fantástico e é uma iniciativa muitíssimo boa. Agora, é execuível? Eu acho que não. Não me parece. Parece-me que é difícil de ser execuível e parece-me a mim que seria mais simples aumentar o número de equipas na segunda liga e não construir uma terceira liga. Mas nós sabemos sempre que quando os outros tomam decisões é fácil para nós criticarmos, é fácil para a sociedade em si criticar, e eu não quero ir pelo lado da crítica, quero ir pelo lado de dar os parabéns a quem teve a iniciativa, e depois vamos ver se foi bom ou se foi mau. Com o tempo é que vamos saber. Não adianta, eu sou daqueles que não acreditam se eu não vivenciei, não sei se é bom ou se é mau. Eu não passei por isso, não passei por aquela decisão que aquele treinador, um determinado treinador teve que tomar. Se não passei por esse patamar, não sei se ele fez bem ou mal, porque eu não vivenciei.
acredito que só vivenciando é que eu sei como é que vou tomar a decisão. É fácil falar sobre as decisões dos outros e eu não gosto desse caminho. Voltando então, voltando outra vez o rumo à nossa conversa, eu queria perceber quais são as partes, como é que tu divides o teu treino. Se pegarmos, eu vou dar um exemplo de um treino, num treino aquisitivo, quando estás a preparar, porque isto eu quero perceber um bocadinho mais sobre a estratégia como é que tu trabalhas a estratégia no treino. Por exemplo, estavas a falar há bocado que é quinta-feira. Sim, facilmente te explico isso. Atento por norma, dar um seguimento lógico ao meu treino. Do micro para o macro, não é? Do mais micro para o mais macro, dando um seguimento lógico ao treino. Aquilo que eu trabalho no micro, ao longo do treino, quando chegar ao macro, vou trabalhá-lo. E esse é sempre o seguimento lógico. Contudo, existem treinos, momentos em que nós fazemos o contrário. Que é para não haver aquela rotina. Não só pela rotina, mas porque acreditamos. Eu vou dar um exemplo. Nós chegou um momento em que nós que discutíamos isto, que era importante. Quando o treino que nós achamos mais importante, ou o treino que era muito importante, porque todos os treinos para mim são fundamentais, mas o treino que era muito importante, nós percebíamos que o jogador chegava àquele exercício, tal exercício fundamental, e já não estava tão disponível, não é? Ou seja, íamos para o global, para o 10 para 10, com os condicionantes que pretendemos, seja o que for, da pressão, ou seja o que for, da pressão alta, ou da saída, da construção, seja o que for, e percebemos que o jogador não estava tão disponível, não estava tão fresco, até porque o contexto dele é chegar do trabalho e depois tem um exercício, depois tem uma ativação, um warm-up, tem o primeiro exercício, tem o segundo exercício, vai para o exercício fundamental, vai cansado, vai menos disponível e as coisas depois não saem como tu pretendes. Então, quando tu avalias isso, dizes assim, alto, então vamos fazer isto ao contrário. Vamos partir do exercício do macro e depois vamos colocar o micro. Vamos partir de imediato para o exercício global ou para o exercício fundamental e vamos tirar o maior rendimento desse exercício. E fazemos isso muitas vezes. E acho que temos mais sucesso quando o fazemos. Nós temos que ter todos os treinos são importantes e acho que nós treinadores temos sempre fazemos sempre os exercícios a pensar que vão correr bem, exercícios temos inconscientemente o exercício é sempre para nós e nunca para eles, não é? Mas o exercício é sempre para eles e não para nós, e aí acho que é isso que nós temos que encontrar. Não é fazer apenas e só o exercício que o jogador quer, porque se nós formos fazer só o exercício que o jogador quer, não temos exercício, porque o jogador é muito simples. O jogador, desde o microciclo ao exercício, cada jogador quer o seu exercício. Cada jogador tem o seu exercício. Aquele quer aquele, o outro quer o outro. Ou então, o jogador é simples. O jogador, se o microciclo a folga for à segunda, o jogador quer que a folga seja à terça. Se o microciclo a folga for à terça, o jogador quer que ela seja à segunda. Nós já sabemos disso todos e acho que já todos nós sabemos disso. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós temos que ter o cuidado de perceber que o exercício é para eles e se é para eles têm que entender bem e tem que ser o mais simples. Não é o mais simples, mas o mais fácil para que eles possam cumprir mediante o objetivo que tu queres. Mas te lembrando que é mesmo para eles. E quando tu percebes que tens jogadores, tu queres fazer um exercício, mas aqueles jogadores, eu já discuti isto, havia exercícios que elaborava tanto nos júniores como nos infantis ou como nos iniciados e que corriam excelente, não é? O princípio do exercício, aquilo que pretendíamos era excelente, e que aqui a percepção do jogador aqui é completamente diferente. E não entende. Então, se não entende, temos que alterar. Temos que ir à procura de um exercício que vá ao encontro do objetivo que nós pretendíamos. O objetivo continua a ser o mesmo, mas o exercício é outro.
Claro. Acho que é isso. Ou seja, resumidamente, nós muitas das vezes, nós treinadores, quando estamos a montar um exercício, isto vou pegando nas palavras de um amigo em comum que é o Helder, pá, muito bem desenhado, muito bonito, com uns risquinhos lá direitinhos e tudo, e muitas das vezes aquilo não dá resultado. Mas na ideia está. E é importante, aquilo que tu referiste agora, que isso é mesmo. Quando estavas a falar da parte que eu acho isso muito interessante, por isso é que puxei essa conversa para aqui, e queria saber mais um bocadinho, queria debater isso um bocado, que é tu, normalmente, o normal é, e chegas, aquecimento, micro, e vais aumentando o grau de dificuldade, ou seja, para mim, grau de dificuldade também se aumenta com o número de atletas, não é? Quanto mais atletas tens, mais ligações vai ter, mais ligações vais ter. Mais complexo, não é? Não é? Ou seja, vai ser mais complexo. Tu ao fazeres tens essa estratégia de no exercício em que tu tens, naquele dia que estás a trabalhar aquelas estratégias de jogo, tu começares do complexo e depois ires diminuindo, isso para mim e abriu-me um bocadinho a mente para uma situação pequena, porque como tu tens jogadores que trabalham, nós também eu sei que estão aqui colegas nossos que estão na Distrital, colegas que treinam formação e que vêm de muitas horas ou do trabalho ou do estudo e chegam cansados não só fisicamente, mas psicologicamente. E a maneira, se tu guardares esse exercício que tem mais complexidade para o final, eles já estão completamente atolados de informação que foram absorvendo durante o dia e estão muito cansados. E essa tua perspectiva, que a mim despertou uma curiosidade enorme, e já debatemos numa conversa anterior, e agora tu explanaste um bocadinho mais, acho isso mesmo muito interessante, porque é uma forma, e pegando naquilo que o Vasco disse há bocado, de tirares o máximo partido possível da tal concentração, se calhar poderias avaliar as tomadas de decisão deles, porque uma coisa é a tomada de decisão quando eles estão pronto, ao final da hora e meia de treino, e eles estarem, as tomadas de decisão deles estão cansadíssimos, se calhar com problemas familiares e tudo, vêm cansados do trabalho. E há aqui situações que se pôr em causa, naturalmente. E é por isso que temos vindo a alterar mais isso. Partir de imediato para aquilo que achamos que é fundamental. E depois há outra situação que é o número de exercícios que tu tens por treino. Dependendo dos dias, dependendo do clima, dependendo do espaço que tu vais ter, porque nós temos que também ter muito em consideração isso, porque nós poderíamos querer treinar determinados princípios no exercício, mas pode não ser possível, por várias razões. Pelo espaço, pelo clima, pode ser, e há aqui uma série de características que tu tens de ter em consideração para montar o teu treino, para que ele tenha o maior proveito que tu pretendes. Lembrando isso da tomada de decisão, da concentração, nós temos o hábito de achar que a finalização só se deve treinar, ou só se treina, como tu acho que uma grande parte dos treinadores fazem no início do treino. Eu acho que ela várias vezes ao longo da época deve ser treinada no fim, precisamente por isso. Pelo cansaço do jogador, pela sua tomada de decisão, que quem sabe tem que tomar, torna-se mais difícil, e também optamos por isso em algumas situações e várias vezes. Achamos que a parte da finalização é também cada vez mais importante, e acho que há um déficit enorme, não só na finalização como na capacidade de decisão do último terço. Acho que isso tem vindo a ser um déficit no campeonato português enormíssimo, e no futebol também, no futebol mundial também me parece que isso cada vez acontece mais. Falaste aí numa situação que também te queria colocar, que é a situação do treino. Falamos dos micro-exercícios, macro-exercícios,
e o treino analítico, ou seja, aquele treino que é só focado mesmo só para aquele objetivo em especial. Por exemplo, Para o jogador, há uma coisa que é importante, que todos os treinadores têm que perceber, no meu entender, todos nós temos que entender, tu não podes ter princípios coletivos bons se não tiveres princípios individuais. O jogador, vamos falar da linha defensiva ou dos dois avançados como queiras, ou da linha média. A linha média não pode ter bons princípios coletivos, setoriais ou intersetoriais depois ao ligar com outros do ponto de vista defensivo ou ofensivo, se individualmente não há nenhum jogador que individualmente seja mau nos seus princípios que coletivamente possa ser bom ou muito bom. Ou seja, no meu entendimento, tu não vais melhorar coletivamente se não conseguires melhorar individualmente os princípios de cada um dos jogadores, ou neste caso daquele jogador. Porque o importante é o todo, mas tu tens que secar cada um deles, porque há jogadores que cometem erros individuais muito graves, e se eles melhorarem esses erros que são só deles, só a característica individual deles, porque é o individual dele que está inserido no teu coletivo, e a característica individual dele, ou a qualidade individual dele, digamos assim, se nós a melhorarmos, aí entra o trabalho analítico, quando ele tiver no coletivo, quando ele é uma peça de um puzzle que entra, não é, no coletivo, e aí a tua linha média toda vai beneficiar, ou a tua linha defensiva, ou o teu outro colega na frente de ataque. E eu acho que nós temos que perceber isto. Por vezes, aí vamos trabalhar setorialmente aquela linha, mas não é setorialmente que ela está mal, é individualmente. Então, se calhar, vamos trabalhar de forma analítica individualmente, passamos para, do ponto de vista setorial, e a partir daí, vamos por aí. Não, vamos por aí. Eu acho que é importante, sim, o treino analítico em algumas situações. Tenho clara convicção que todos os treinadores o fazem, alguns não gostam de o dizer, mas tenho clara convicção que cada vez mais o fazem, que cada vez mais acreditam que essa repetição e depois alguns confundem o que é analítico ou não, mas parece-me que é importante. Não estou a dizer que tens que fazer muitas vezes, mas que é importante é. E isso não tenho dúvidas disso. O que é mais importante para ti no exercício? E que tipo de exercício é que mais gostas de criar? Quando estás, eu sei que tu adoras criar exercício, nós temos algumas discussões até. É óbvio, isso é complicado, porque assim, tu crias um exercício de posse e ela está a funcionar. Imagina que estás a fazer um 6 para 4 e está a dar. Mas depois pensas assim, bem, isto vai dar, mas se isto der muita qualidade é sinal que os outros 4 não estão a defender, ou é sinal que os 6 estão com muita qualidade. Há sempre aqui esses dois lados. Eu gosto de criar, muito sinceramente, eu gosto de construir qualquer tipo de exercício. Eu não tenho um exercício que seja o exercício que eu gosto mais. Aquilo que eu mais gosto de ver é a tua capacidade de pressão alta, a tua capacidade de condicionar o adversário o mais subido que conseguires. O que não quer dizer que o faça, ou o que não quer dizer que o faça sempre, mas acho que isso, cada vez mais, acho que isso é o que te pode vir a dar mais sucesso no futuro. Não ao longo do jogo todo, mas acho que cada vez mais a forma como tu condicionas o adversário o mais subido possível é o melhor. Agora, a nível de exercício, eu gosto de todo tipo de exercício, desde finalização, mobilidade ofensiva da tua equipa, desde isso a transição aos teus princípios defensivos. Muitos têm o hábito de dizer que defender é fácil, eu não acho nada disso. Acho que é tão complexo e difícil defender bem como atacar bem. Acho que é
tudo mesmo, porque defender bem com pouca gente é extremamente difícil. Ter os princípios bem delineados, bem assimilados por todos a defender é muito difícil. E por isso para mim é tão difícil defender bem como atacar. Sei que não fizeste esta pergunta, mas temos vindo a falar sobre isso. É melhor ganhar 1-0 ou 4-3. Sou o primeiro a dizer que é melhor ganhar 1-0. Então, nunca te ensinaram na escola que o objetivo do futebol era marcar golo numa baliza, é marcar golo naquela baliza. Ensinam-te sempre que é marcar golo numa baliza e não sofrer na tua. Mesmo que tu jogues futebol sem bola na escola, porque antigamente nós jogávamos muitas vezes, qual era o teu objetivo? Marcar um golo na outra baliza e não deixar sofrer nenhum. Se tu jogares o jogo das bandeiras, também tu vais buscar a bandeira do adversário, mas não deixas que ninguém tire a tua. E se tu sofres 4 golos, é sinal que tu estiveste mal. É sinal que o adversário esteve muito perto da tua área. Eu detesto ver o adversário perto da minha área a criar situações. Perto da minha área com situações de perigo. Não gosto. Isso é óbvio que ninguém gosta. Uma coisa é o adversário ter a bola, e isso não me mete confusão em determinados momentos do jogo, em determinadas zonas. Outra coisa é o adversário ter a bola e criar constantemente perigo. Isso aí já é diferente. E por isso é que eu digo sempre que é melhor prefiro um 0-4-3, sim, porque é claro e objetivo. O jogo é para tu marcares um golo e não sofres, até para tu marcares golos e não sofres nenhum. Se for mais que um, ótimo, mas se for um e não sofres nenhum, é mais que suficiente. Agora marcar 5, se sofres 4, acho que isso não faz sentido. Não é sequer o princípio do jogo, não é sequer o objetivo do jogo e não é sequer aquilo que ninguém foi capaz de te ensinar na escola, nos livros, seja onde for. Porque o objetivo do jogo é claro, marcar e não sofrer. Por isso é que eu não acho correto tu dizes que é melhor, ou não acho respeito, mas não é a minha ideia. Tu marcaste 5 sofres 4, acho que isso não tem. O resultado ideal é sempre 2-0, isso é óbvio, para mim é o resultado ideal, ou 3, né? mas sou mais apologista de 1-0 do que 5-4, por essas situações que te estou a dizer. Tu não podes dizer que vais dar que vais dar um espetáculo porque vais fazer 5 gols, não estás a dar um espetáculo, estás a fazer uns bons minutos de uma peça de teatro, e depois os outros minutos estão a ser terríveis porque permitiste sofrer 4 gols. Acho que isso não um treinador, acho que quando pensar bem sobre isso, é sinal que teve mal em alguns momentos. A situação, eu refiro-te à situação, até foi um debate que nós tivemos aqui com o Vasco Samuel, e foi falar sobre isso. A situação é que estava a pegar na visão do Vasco como jornalista e a visão do adepto. O que é que acontece? Estão-me a tentar perceber porque é que há menos gente nos estádios também, tentar perceber como ele, como jornalista, se prefere avaliar ou analisar um jogo com muitos golos, 3, 5, 4, claro que é preferível quem está a trabalhar na parte do jornalismo ou o próprio adepto, um jogo de 5-4, o que é que tu dizes logo? Se chegar a ver e ser assim, pá, olha, aquele jogo ficou 5-4 e tu és uma pessoa... A primeira coisa que eu te digo... Não, eu digo-te assim, não, sai o único treinador e o único adepto. A primeira coisa que a gente vai fazer... É difícil para mim dissociar isso, porque se tu me disseres 5-4, a primeira questão, se calhar que eu te vou dizer aqui, futsal. Okay. Não é ok. Não vou por aí, não consigo, também com essa dificuldade, não consigo dissociar o único treinador do adepto. Acho que isso já não consigo fazer isso neste momento. Por isso, agora entendo que os adeptos queiram ver espetáculo. Pronto, mas se eles quiserem ver espetáculo, são os golos, para eles são os golos. Mas espetáculo vão ao teatro, ou vão aí à patinagem artística, que é fantástico. Agora um 5-4, acho que isso é óbvio que o jornalista, para ele se calhar é melhor, tem golos das duas equipas, tem ali um jogo que pode ter sido muito bom no entender dele,
porque teve muitos gols, mas eu acho que continuo a achar que é melhor 1-0 do que 5-4. Pelas razões Sim, óbvias que te disse, acho que tu como treinador não podes ver um 5-4 um excelente jogo, na minha sim, opinião. sim, sim. Não, e sabes que eu tenho que me separar um bocadinho. Claro que, como treinador, e nós damos, e sabes que nós discutimos várias vezes, nós estamos a ver um jogo de futebol completamente diferente, se calhar, do que as outras pessoas estão a ver. Nós estamos, se calhar, as pessoas estão a ver um jogo de futebol e estão a ver aquilo que, ou seja, os golos, as fintas, e nós estamos à procura da dinâmica que está naquela equipa, se as linhas estão juntas ou não, se existe ali, qual é o sinal para a entrada da construção, vou falar da primeira fase de construção também, agora é moda. Percebes? Nós temos outro, aquilo que estavas a falar há bocado do teu observador, que tem que ter os teus olhos. Nós temos outros olhos a ver o futebol, por isso é que a estificação, e eu não digo que nem as pessoas estão bem, ou seja, as pessoas que defendem muitos gols estão bem, e nós defendemos que o bom futebol é aquele futebol em que tu dominas completamente todos os princípios e os momentos do jogo. Para mim, isso é que é o bom futebol. Não, para mim, isso é que é o bom futebol. Um, ninguém está mal, ninguém está errado. Ninguém está errado porque, no Não, fundo, é a maneira como tu vês. eu não estou a dizer que Agora, estou errado, eu estou a dizer apenas que a minha sim, ideia, sim, sim. no meu entender, não faz sentido. E os treinadores não podem, quando falo de treinadores, falo propriamente até team manager, não podem ficar. Que eu vejo muito rótulo de vez em quando dizer: para aquele treinador é muito defensivo e só joga em contra-ataque. A mim faz um bocado de confusão. Se chegas ao final de uma época, que isto tem a ver com o futebol, com a regularidade que tem o futebol, se chegas ao final de uma época em que tu cumpriste todos os objetivos que foi delineado pelo clube, porque o clube é que cria os teus objetivos, certo? Olha, vão-te contratar, olha, eu se contratar alguém para uma empresa, eu quero que aquele funcionário faça isto, isto e isto. Cumpres tudo direitinho. Eu não sei porque é que eles estão a pensar que ele é muito defensivo, criam rótulos e a mim faz-me confusão isso. É como as comparações entre jogadores, comparações entre treinadores, a mim faz-me confusão. Não, é isso, a comunicação social, aqui ou ali vai criando rótulos a determinados treinadores, determinadas ideias, mediante aquilo também que acham que devem. Isso tem muito a ver também com a influência de cada um. Acho que é mais isso. É naturalmente que existem treinadores que têm uma ideia mais apelativa, outros têm uma ideia menos apelativa. Mas isso é uma avaliação de quem? Dos jornalistas, da comunicação social. Essa avaliação, pronto, é de respeitar, é respeitável, mas nós temos que nós, os agentes esportivos, têm que avaliar realmente o que interessa. E eles avaliam sempre. A ideia é fundamental, a forma como tu colocas as equipas a jogar em todos os momentos é muito importante, porque os agentes desportivos, cada dia que passa, ainda não estando no meu ponto de vista muitíssimo bem em Portugal, mas estão cada vez melhor e vemos várias equipas. Vamos dar exemplos do Rio Ave, vamos dar, sei lá, podemos dar exemplo do Santa Clara, sei lá, em várias equipas que nós vemos que começam a ter ideias claramente, os clubes começam a ter ideias e depois vão contratar os treinadores que se adequam à ideia que eles acham que é importante e que é fundamental. Contudo, só vamos sempre isto e acho que tu concordas plenamente com isto e qualquer um vai concordar. Quem fica na história é quem ganha. E é isso que qualquer treinador procura. Acho que quem andar aqui a procurar apenas e só isso do estético, acho que isso não faz sentido. Uma coisa é que tu estás na formação, outra coisa, coisas. Aquilo que tu deixas como legado são as tuas conquistas, naturalmente, e o desenvolvimento. Também acho que é importante aquilo que tu deixas aos teus jogadores. Acho que o legado que fica é mesmo aquilo que tu deixas aos teus jogadores, a evolução que lhes dás, o conhecimento que lhes transmites e os conhecimentos que eles contigo vão adquirir. Acho naturalmente que isso é fundamental. Agora, para ti, para o treinador em si,
o que fica para a história e o que fica na história é aquilo que ele consegue conquistar. Para o treinador ou para o jogador. Não tenho, ninguém pode ter a dúvida relativamente a isso. Não tenho problemas a admitir que sei que é exatamente isso que acontece. Agora, falando disso que estavas a dizer, acho que qualquer treinador que consiga alcançar os seus objetivos ou os objetivos que foi determinado pelo clube, acho que faz uma excelente época. Não pode ser apenas isso ao Porto, que foi campeão, que fez uma excelente época. Se o Santa Clara conseguiu atingir os seus objetivos e se Rio Ave, o seu treinador fez uma excelente época. Não é só o treinador Sérgio Conceição que fez uma época brilhante, mas todos esses conseguiram, também fizeram uma boa época. Não é só o que é campeão que faz, que é, não é? O que é campeão é que tem mérito, não é só, naturalmente, que acho que esses e aqueles que estão ali no limite, a lutar pela manutenção. No caso do Pepa, aconteceu 2 ou 3 anos seguidos, não me recordo. Teve ali, fez uma boa, foi excelente, foi na última, mas foi excelente, porque foi aquilo que lhe pediram. Com mais uma menor qualidade mediante aquilo que a comunicação social fala ou deixa de falar. O que interessa é que ele conseguiu aquilo que o clube pretendia, por isso fez uma boa época. Eu acho que é dentro disso que os treinadores são avaliados, dentro dos objetivos que lhes são propostos e aquilo que fazem. E dentro daquilo que conseguem colocar as suas equipas a jogar. Agora, é preciso ver o contexto de cada um e é difícil tu equiparares treinadores porque estão sempre em contextos diferentes, ou dificilmente os treinadores estão em contextos iguais. Podemos olhar para o Benfica e Porto, ok, Manchester City e Liverpool, ok, mais 2 ou 3, tudo bem, mas o resto, se calhar não. Então, tu não podes dizer treinador A é melhor que treinador B, acho que isso não se deve dizer, nem faz muito sentido, porque nós se não são iguais, não é um ponto, uma questão, isso é como comparar os 2 carros. O carro tem a mesma cilindrada e o mesmo motor e tudo bem. Se não tiver, não dá para te comparar, não é? Porque não vamos comparar os pilotos a conduzir 2 carros completamente distintos. Acho que é dentro disso. Agora, continuo com a ideia que tive há pouco. Somos cada vez mais avaliados pelas ideias que conseguimos introduzir no clube, e foi daí que começou o nosso tema. Conseguimos introduzir no clube, das mentalidades que vamos reconstruindo e vamos criando e vamos fazendo com que o clube respeite e consiga evoluí-las, e depois dos objetivos que tu vais alcançar. Lembrando sempre que acho que cada um de nós percebe isso, ganhar é fundamental. Não podemos, ninguém joga para perder. Acho que isso é claro. Sim, eu defendo. Depois isto tem a ver com alguma falta de compreensão ou confusão com alguns conceitos que se têm. Eu percebo que alguns defendam que quanto mais tiveres a bola, mais probabilidade tens de não sofrer golos. Mas isso é voltar outra vez a bater, porque estão a dizer que se eu tiver a bola não vou sofrer golos. Então não se importam, então importam-se e não preferem que o jogo fique 5-4. Estás a perceber o que eu quero dizer? É óbvio que se tu tiveres a bola, tu não vais sofrer golos, não é? Enquanto tu tens a bola, você não tens só uma bola. Isso aí é óbvio. Depende, se eu estiver em campo há 2, não é? Com a minha barriguinha já são 2 bolas. Sim, só há uma bola, não só há uma bola, só que isso eu também acho engraçado que quando tu dizes que controlaste, que estás a controlar o jogo, tiveste 78% de posse de bola e estás a controlar o jogo. Depende, tu podes estar com a bola. O objetivo do jogo é que crias dificuldades ao adversário. Ainda bem que falaste nisso. Não te esqueças do que estou a dizer. Eu lembro perfeitamente de um jogo, eu posso estar enganado, foi no ano passado, teu, em que tu tiveste ali a segunda parte, não tiveste muito bola, mas para quem está a ver o jogo, e já vi que tens aqui alguns atletas teus e ex-atletas, controlaram perfeitamente o jogo, e mais, para quem não seguia a tua equipa, que era uma equipa que se sentia-se muito confortável com o tal chuveirinho, porque as equipas, quando estão no desespero, os últimos 10 minutinhos começam a fazer. E a tua equipa, o que mais queria era isso. E tu convidaste-te mesmo a fazer, não é?
a fazer aquilo que tu querias. Que isso de tu controlares o adversário com bola, tu não controlas só o adversário com bola, controlas, acho que tu nunca controlas o adversário, ou melhor, dizer que o jogo está controlado, o jogo de futebol nunca está controlado, porque ele é extremamente imprevisível, nós achamos que está controlado e de um momento para o outro numa jogada que não tem sequer é inimaginável, acontece um golo, por isso o jogo a 100% nunca está controlado, parece. Agora, isso, tens bola, o adversário não tem. Já sabe que tenho bola, o adversário não tem, mas eu tenho bola onde? Para quê? Com que objetivo? Esse tipo de posse para trás e para o lado eu não gosto. Não sou. Para trás e para o lado não, é para a frente. Se eu puder fazer golo com 3 passos, não vou fazer golo com 10. Percebendo que muitas vezes é preciso fazer 10 e 16 e 20 e 25, até como no ano anterior foi possível publicar, e também colaboraste com isso, publicar aquele vídeo com vários gols da nossa equipa, que houve um momento em que dizia, a nossa equipa, para que todos percebam que a nossa equipa o ano passado fez apenas e só um gol em transição, e era uma equipa forte em transição, mas só fez um gol de transição, e de canto também só fez um, por isso todos os outros, depois teve ali 2 ou 3, um de livre, mais 2 ou 3 penaltis, todos os outros foram jogadas bem construídas e bem elaboradas, até passar nos 3 corredores variadíssimas vezes e com bastantes passos entre os jogadores. Isto para dizer o quê? Quando é possível e intencional para desorganizar o adversário, isso tem obrigatoriamente de acontecer. Agora, quando com 2 passos, com 3 passos, 2 acho difícil, 3 passos, 4 tu consegues chegar à baliza do adversário e fazer gol, é fantástico, é o melhor que tu podes ter. Isto, futebol é isso. O teu objetivo é fazer gol. Se o teu objetivo é fazer gol, podes fazer com 3 passos, ou com 10, ou com 15, ou com 20, dependendo. Entre todos. É óbvio, se me perguntas a mim, preferes fazer um golo com 10 passos, ou um golo com 3, ou um golo de canto? Não, prefiro fazer com 10, naturalmente que sim. Mas se forem os 10 com objetivo, não é? Se forem os 10 com objetivo, isso é óbvio, todos os treinadores preferem. Acho que nenhum treinador quer jogar mal, ou melhor, nenhum treinador não quer ter um jogo esteticamente bonito, todos querem, acho eu, penso eu. Agora, pegando naquilo que estavas a dizer, estavas a falar que se pudesses 3, 4 toques, e eu vou dar o exemplo agora de uma equipa que o faz muito bem, que é tenho que falar de uma equipa que deve estar em primeiro lugar no campeonato nacional, que é o Sporting, que ainda neste último jogo fez um dos golos 4 toques. A situação é esta, nós defendemos isto já há algum tempo. Se eu posso fazer um golo em linha reta, não preciso ir fazer rotundas para chegar lá, que até vou demorar muito mais tempo. Isso não faz sentido. Jogares para trás. Pegando nisso, tu tens exercícios que implementem isso, a facilidade. Ou seja, se tens algum exercício, se tens esse tipo de exercícios, e se tens exercícios padronizados dentro do microciclo. Repara, eu não tenho exercícios que são padronizados. Eu tenho princípios para exercícios. E esses princípios são obrigatórios mesmo durante o microciclo semanal. Há princípios que eu não abdico, que eles posso alterar o exercício talvez para obrigar o jogador ou para que não seja sempre o mesmo. Muitas vezes isso acontece, mas com o mesmo objetivo. Isso é claro, é evidente. Agora não quero que seja sempre aqueles. Agora os treinadores todos, penso eu, pelo menos dentro daqueles que eu vou falando, têm sempre exercícios que gostam mais e que vão fazendo ao longo da época com maior regularidade, até porque tens que repetir, né? Isto faz parte da evolução. Agora, o mesmo exercício com outros, com mais complexidade, ou com menos, mediante aquilo que tu queres, mas sim, mas isso acontece nos princípios, e mesmo o próprio exercício poderemos considerar mais padronizado, sem dúvida. E quando
preparas o treino, o que é que não pode faltar no teu treino? Que tipo de princípio, que tipo de seu princípio, que tipo de fundamento é que não pode faltar e porquê? Há uma coisa que nunca pode faltar, ou que no meu planeamento nunca deixa de existir. Eu quero trabalhar ofensivamente determinado movimento, ou uma dinâmica de corredor, ou dinâmica de avançado, seja o que for, mas eu não posso dissociar do princípio defensivo. Não é? Não, eu posso direcionar o foco para o momento ofensivo, mas eu não posso esquecer, mesmo em treino, daquilo que os jogadores que estão a cumprir a sua tarefa defensivamente estão a fazer. Não direcionando o feedback para eles de uma forma constante, mas a corrigir de forma clara e evidente quando cometerem erros que nós não queremos que cometam, somos capazes de parar e corrigir isso. Acho que tu não podes dissociar. Agora vou trabalhar só ofensivamente e esqueces claramente e nem olhas para aquilo que os outros estão a fazer defensivamente. Não acho isso correto. Não acho que seja. Primeiro, não acho que seja correto. Primeiro, não acho que seja. Segundo, não acho que seja bom, não seja vantajoso, porque se tu não tens um feedback nos jogadores, não tens essa preocupação nos que estão a fazer o que é menos importante para aquele exercício, no teu entendimento, eles próprios vão ter um desenvolvimento da sua tarefa com menor capacidade, vão estar menos focados, vão estar menos concentrados, vão estar menos disponíveis, e quem está no princípio ofensivo, quem está a atacar, vai ter facilidades que não vai encontrar no jogo. E isso não faz sentido. Essa é uma situação. Depois há outra que é: o meu treino tem que ter sempre jogo. Tem que terminar com o jogo, seja reduzido, não é? Tem que terminar não que seja um 10 para 10 reduzido, tem que terminar com uma competição. Naturalmente, uma outra situação, isso poderá não acontecer por vários contextos, mas é difícil isso não acontecer. Tem que terminar ou com um 10 para 10 mais reduzido em competição, ou com um jogo de 3 equipas em competição. Tem que haver competição. No final, tem que haver jogo, porque nós jogamos futebol, então isso tem que existir em todos os treinos, mesmo no treino de recuperação, quer ele seja à segunda ou à terça, mediante o jogo que aconteceu e mediante aquilo que nós temos pensado e mediante o momento da época, como eu te disse, nós já por vezes no início da época treinamos à terça, jogando ao domingo, né, folgando à segunda, por outras vezes chegamos a meio da época e fazemos precisamente o contrário, pelo cansaço, pela fadiga, optamos por dar a folga à terça e treinar à segunda. Mesmo sendo assim, há sempre jogo, há sempre competição, porque acho que isso é fundamental. Do ponto de vista mais emocional, é difícil. Tentamos sempre, temos que admitir que nem sempre o conseguimos, mas tentamos sempre que haja entusiasmo. E acho que com isso construímos, nem sempre há sempre exercícios que os jogadores gostam mais e que os jogadores gostam menos, como eu disse no início da conversa. Posso dizer que o ano passado fiz esse questionário aos jogadores para perceber que tipo de exercícios gostavam mais e gostavam menos, e consegui chegar a uma ideia geral daquilo que mais gostavam e daquilo que menos gostavam, naturalmente, e acho que foi importante. Este ano ainda não o fiz, mas em breve vou fazer, naturalmente, porque também gosto de saber isso e gosto de ter este tipo de questionários comigo, porque percebendo que os jogadores podem aqui ou ali dizerem coisas que não sentem, porque isso pode acontecer, não acredito que possa conseguir. Poderá acontecer se calhar mais este ano, porque conheço tanto jogadores que não conhecia. O ano passado não acredito que isso possa acontecer tanto, porque conhecia muitíssimo bem, tinha uma ligação extremamente forte com todos e conhecia praticamente tudo deles, e acho que foram corretos e justos nessa avaliação daquilo que mais gostavam e que menos gostavam, e algo que eu também já sabia que era fácil, parece-me que era fácil de identificar, e foi ao encontro daquilo que eu esperava também. Resumindo, a parte competitiva dos exercícios tem que estar sempre presente, mas em todos os exercícios ou só quando passas para tal situação do jogo?
Não, tu tentas incutir tu tentas e fazes. Há períodos em que nós apontamos mesmo e no final determinados jogadores ficam para fazer um trabalho extra mediante isto ou aquilo. Há outros períodos que não, há períodos que sim, lá está aquela adaptabilidade que eu tenho vindo a dizer, porque sentimos que é preciso maior competição, mas em todos os exercícios nós temos que ter competição. Naturalmente, que não faz sentido terminar o treino sem essa competição em jogo, não é? Porque tu jogas futebol, tens que jogar. Seja uma simples remenda do facto de quem perder levar a baliza, pode acontecer, ou quem perder fazer umas aberturas, ou quem perder fazer determinadas situações mais lúdicas de levar determinado colega nas suas costas ou não. Há várias situações. Durante o exercício, são exercícios mais micro. Quem perder enche, quem perder faz deslocamentos, quem perder faz burp, sei lá. Mediante aquilo que nós achamos que ali é importante, mas acho que essa parte competitiva tem que estar dentro, tem que estar sempre agora. Nem sempre, mas acontece algumas vezes, tu colocares essa competitividade e esse mini castigo para quem perde, e se for um castigo simples, se calhar poderão eles ganhar ou perder e não se interessarem. E entra a tua parte de entender isso e de construir e de criar um desafio diferente, de construir e de criar uma punição mais rigorosa, mais difícil e que custe mais para que o jogador possa ter uma disponibilidade diferente. Eu acho que isso vai ajudar e tentamos andar dentro disso. Estamos a terminar, já estamos aqui há uma hora, quase há 1h40. Eu vou-te lançar aqui a última pergunta e pegando também naquilo que o Adriano, mando um abraço ao Adriano, que também pergunta, não é? Que é o próximo jogo, que é o jogo grande para o teu Paredes. Não é? O Adriano pergunta quanto ao jogo da taça, vais enfrentar um grande treinador que sei que admiras, claro. Nós sabemos que tu gostas de algumas ideias que o Jesus apresenta. E se estás à espera desse jogo, até vou um bocadinho mais à frente e vou pegar naquilo que o Adriano disse e vou dizer pronto, o que esperas desse jogo, não é? Como é que o vais preparar? Ou seja, desde a tua estratégia, o teu treino, até o emocional. Porque isto é um jogo completamente diferente, não é? Repara, no emocional, na parte do jogador estar motivado, na parte do jogador ter uma disponibilidade total, a tua preparação aqui vai ser o menor possível, porque Mas há a questão da ansiedade. Há a questão da ansiedade. Podes criar ansiedade, que eu acho que ela vai desaparecer quando o jogo iniciar. E para derrubar essa ansiedade tens o prazer e de jogar este jogo que eles conquistaram com o trabalho deles, que eles tinham a ambição de ter um jogo deste já há alguns anos esta parte, e acho que o merecem, grande parte deles, os pelo menos que estão cá há alguns anos, porque têm trabalhado imenso para que o clube cresça e para que o clube seja reconhecido. Por isso acho que a ansiedade vai ser fácil de combater por essas razões que eu mencionei. No resto da preparação, ela não vai fugir àquilo que nós temos vindo a fazer. Mentia se dissesse, vai ser extremamente igual. Não pode ser igual, porque naturalmente vai ser uma equipa que tem mais para se observar, tem mais ideias para nós dissecarmos, por isso a observação vai ser mais elaborada naturalmente, isso é óbvio. Agora, a forma de estar nessa observação vai ser igual, a tua forma de estar no treino vai ser igual, espero eu, com uma motivação diferente, e quando os jogadores estão com uma motivação exterior, não é? Diferente, e interior também, porque mexe com eles, tenho a certeza absoluta que vão treinar melhor, vão estar mais disponíveis, vão querer todos demonstrar que querem realmente jogar,
esse jogo, e isso é bom para nós. É destas semanas que tu queres como treinador, é destas semanas em que tu não precisas de trabalhar muito, pensar muito no exercício que vais fazer. Qualquer exercício serve, porque qualquer exercício, na minha opinião, esta semana vai funcionar. Estas semanas vão funcionar. Porquê? Porque eles querem, eles estão claramente disponíveis, têm a mente aberta, como eu costumo dizer, então todos os exercícios vão funcionar bem. Por isso, nessa preparação, sim. Agora, nós também não vamos olhar para este jogo, vamos olhar para este jogo como um prémio, vamos olhar para este jogo como uma oportunidade enorme de nos dar a conhecer, que foi isso que nós construímos, foi isso que nós conquistamos e foi isso que nós, desde o início, pedimos aos nossos jogadores. Ganhar para que seja possível alguém encontrarmos numa equipa da primeira, dos três grandes, e depois disso alguém querer saber o nosso nome. Não é? Alguém quer saber como é que o meu jogador se chama, que posição é que joga, que idade tem, de onde vem. Alguém quer saber quem é o Paredes, como é que é o Paredes, porque nós sabemos que não somos conhecidos, naturalmente ninguém haverá por aí muita gente que nem sabe onde é que fica Paredes, por isso a realidade nós temos que, por muito que doa, temos que ser sinceros, e este é o momento de nos darmos a conhecer, quer ao clube, quer aos jogadores, individualmente e coletivamente, quer ao treinador. E foi isso que nós conquistamos, foi isso que nós pedimos, foi exatamente isso que temos vindo a falar da taça, era essa a oportunidade que queríamos, e conseguimos. Por isso vamos ter esse prémio de jogar para que as pessoas fiquem a conhecer, e queremos naturalmente dar uma boa resposta, e tudo faremos para o dar. Tens naturalmente a pergunta na ponta da língua de dizer acreditas ou não acreditas. Acredito sempre que é possível, independentemente de saber das dificuldades. Não vou para o jogo com o intuito de perder, porque senão não ia. Agora, dentro dos nossos 5% de probabilidade, vamos fazer com que esses 100% dos 5% sejam suficientes para dar-nos primeiro uma boa resposta, e depois pensarmos no resultado do jogo. Acho que o essencial é conquistar o jogo minuto a minuto, mas agora o mais importante ainda temos muito tempo, faltam 15 dias para esse jogo, é pensar no treino, naquilo que vamos fazer no treino, treinar bem, ter uma boa preparação e depois desfrutar do jogo, que é uma oportunidade única para todos nós, e acho que isso é o mais importante, e perceber o nosso nível competitivo. Não é perceber, é entender a diferença do nosso nível competitivo, e com este jogo tentar aumentar o nosso nível competitivo, porque vamos jogar com uma equipa que é muito mais capaz e vai exigir de nós muito mais disponibilidade a todos os níveis, e vai ter que aumentar os nossos índices, quer competitivos, quer técnicos, quer táticos, quer de concentração, então, e isso pode ser um passo bom para a nossa evolução como equipa, e então acho que é todo positivo. Falaste, antes de acabarmos, falaste aí de uma situação que tu tens 15 dias para preparar este jogo, mais ou menos, não é? Vais dedicar esses 15 dias para esse jogo, ou seja, pegando naquilo que tu foste falando durante a nossa conversa, que preparas durante a semana. Quem te conhece bem, tu tens a ideia muito bem implementada já no grupo, que é trabalhada logo ali durante a pré-época, mas depois tu és um estratega. Quem te conhece sabe que tu preparas muito bem a estratégia para o jogo, para o adversário que tu apanhas. A situação é, tu tens 15 dias para preparar, como é que tu vais definir isso? Vais, por exemplo, gastar 2 ou 3 dias só no contexto da observação do Benfica, neste caso, vais trabalhar, vais partir o treino e vais trabalhar cada momento do jogo muito bem trabalhado, bem fundamentado com essa tal observação, ou vai ser 2 semanas normais? Normais. Primeiro, posso dizer que vamos dedicar os primeiros dias desta semana com a correção daquilo que eu acho que não esteve tão bem no último jogo, e vamos incidir bastante nisso, incidir bastante em ali alguns pormenores até de tomada de decisão da nossa equipa que precisamos de melhorar e que temos qualidade para fazer melhor,
e que acredito que possa ser diferenciador no futuro. E por isso aí esse é o foco nestes primeiros 2-3 dias, uma vez que também não temos jogo este fim de semana, vamos dar foco nisso. Sim, depois vamos começar a dividir os treinos nesse sentido, desde daquilo que é importante como estratégia para nós, para o jogo no plano ofensivo, ao plano defensivo. Vamos naturalmente dividir o início, ter um bocadinho maior de informação via vídeo antes do treino, sim, desta vez em algumas situações sim, para que seja possível uma maior aquisição daquilo que eu pretendo para o jogo e de uma repetição constante no treino para que seja possível no jogo estarmos ao nosso melhor nível. Olha, Rico, muito obrigado. Isto passou depressinha. Foi bom. Foi ótimo. Muito obrigado por este bocadinho. Fiquei elucidado com algumas coisas que andavam aqui, que a gente ia trocando umas ideias e gostava de debater. Ainda há mais coisas que gostava de debater um bocadinho, porque bebemos da mesma água. Ainda bebemos da mesma água. Vamos ver. A minha tem um bocadinho mais de gás, mas é a mesma água, não vale a pena. Pronto, olha, agradeço por este bocadinho. Agradeço a todas as pessoas que nos estiveram a ver e a ouvir. Opa, muito boa sorte para o Paredes. Espero que passe à próxima eliminatória também. E que espero que o campeonato corra bem e principalmente que, mediante esta situação que a gente vive, que é esta pandemia, né? que não prejudique o teu bom trabalho, porque eu sei que tu és muito rigoroso e és muito rigoroso e espero que não te prejudique no trabalho também esta situação toda, porque eu tenho estado a ver, discutido com alguns colegas até do campeonato, que não tem sido nada fácil mesmo trabalhar, nestes casos de Covid e tudo, e para ver se o futebol fica bom depressa e que o estádio, principalmente ali das Jornadas Laranjeiras da cidade desportiva, não é? Mas futuramente poderá passar para as Laranjeiras, que encha rápido também, que a gente possa lá bater umas palmas, está bem? E depois falar um bocadinho da tua vestimenta, não é? Não tenho isso a dizer, nós vamos ver. Pronto. Agradeço mais uma vez e dizer de novo que é sempre um privilégio estarmos aqui a debater futebol. Pessoal, muito obrigado por este bocadinho. Até à próxima.